Rússia progride em território ucraniano, conquista de Volhysk e avanços estratégicos na região de Donetsk, e mudanças táticas. Em uma série de avanços significativos, forças russas capturaram a cidade de Volhysk e avançam em áreas críticas da região de Donetsk. Indicam uma mudança nas estratégias militares de Moscou e aumentando a pressão sobre as forças ucranianas na linha de frente. Forças russas capturaram a cidade de Volhysk e avançaram em áreas estratégicas na região oriental de Donetsk, na Ucrânia, conforme relatado por diversos canais pró-ucranianos e analistas de guerra. Essas conquistas ocorrem em meio à avaliação de que as táticas de Moscou mudaram em toda a linha de frente, gerando preparações significativas para a Ucrânia. De acordo com a postagem no Telegram do canal pró-ucraniano Deep State, que mapeia a situação na linha de frente, o inimigo capturou Volhysk e avançou em Yasno-Brodivka, Krasno-Horivka, perto de Dibrova Zelany, juntamente com uma imagem do mapa da linha de frente mostrando os ganhos russos. O usuário pró-Kiev do X, Gurgen Naudit, postou: a situação em algumas partes da frente piorou. O Instituto para o Estudo da Guerra, baseado nos Estados Unidos, também notou alguns dos avanços. A organização afirmou que as forças de Moscou estão tentando exercer pressão em toda a linha de frente para impedir que a Ucrânia assuma a iniciativa. Na sexta-feira, o Instituto informou que o exército russo expandiu a área de responsabilidade em que seu agrupamento central de forças está operando na região de Donetsk. Essa mudança tática sugere que Moscou alterou sua abordagem anterior, que se concentrava em atuar simplesmente como uma força de manobra na direção de Avdiivka, onde as forças russas avançaram, mas onde ganhos táticos rápidos são improváveis. Na semana passada, o Instituto relatou que a Ucrânia conseguiu interromper um ataque mecanizado das forças russas perto de Konstantinivka, resultando na perda significativa de equipamentos por Moscou. Em meio à pressão para capturar a cidade estratégica de Pokrovsk, a Rússia está avançando ao longo de um arco de 3 pontos-chave na região de Donetsk, Chassovyar, a oeste de Bakhmut, em que a Rússia capturou na primavera de 2023 a cidade de Toretsk e áreas a oeste de Oshchenitny. Apesar de sofrer um alto custo em pessoal e equipamento, a Rússia faz ganhos limitados com sua reinvasão da região de Kharkiv em maio, mas a ofensiva perto da fronteira com a Ucrânia conseguiu desviar recursos ucranianos. Um comandante de batalha da 47ª Brigada da Ucrânia disse ao The Washington Post que as forças russas estão quase no ponto de capturar a região de Donetsk. O soldado, identificado como Alexander, afirmou que o primeiro objetivo deles é nos destruir, o segundo é nos empurrar para que possam obter mais alavancagem nas negociações de paz. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia declarou que a situação mais quente permanece perto de Pokrovsk, enquanto outros comandantes e soldados ucranianos entrevistados pelo Post relataram a falta de tropas e recursos, além de falhas nas decisões de liderança. Reforços ainda não emergiram após a nova lei de mobilização de Kiev, e um sargento com o codinome Bart descreveu um caos sério na linha de frente. Mercenários estrangeiros abandonam em massa o exército da Ucrânia, revela ex-tenente-coronel. Os mercenários estrangeiros estão deixando em massa as forças armadas da Ucrânia, criticando as condições de serviço, relatou o ex-tenente-coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia, Valery Prozorov. Segundo ele, ao contrário dos militares ucranianos que são mobilizados por tempo indefinido, os mercenários estrangeiros assinam o primeiro contrato por apenas 6 meses e têm o direito de rescindi-lo a qualquer momento. Os militares ucranianos, quando se juntam ao exército, são como escravos até o fim ou até a morte. Por sua vez, um estrangeiro tem o direito de rescindir o contrato e ir embora. E agora há um monte de vídeos na internet de soldados estrangeiros que combateram por 1 mês ou 2, viram o que estava realmente acontecendo e rapidamente fugiram para o seu país de origem, relatando que aqui era um inferno, um pesadelo, disse Prozorov.
O ex-tenente-coronel acrescentou também que os mercenários criticam duramente os comandantes ucranianos que não pagam dinheiro e tapam os buracos com a Legião Internacional. Segundo ele, os combatentes estrangeiros reclamam dos erros do comando ucraniano, da covardia e traição. Como eles foram jogados em ataques inúteis e na carnificina sob a artilharia russa, como resultado, esses vídeos atingem fortemente a imagem do exército ucraniano e da Ucrânia em geral, desencorajando potenciais mercenários de querer vir combater. Quantos mercenários estrangeiros lutaram e morreram na Ucrânia? Pergunta. O grupo de hackers Hardit compilou e divulgou informações sobre mais de 3.200 mercenários estrangeiros lutando pela Ucrânia. O arquivo do Hardit contém os nomes de informações pessoais detalhadas de mais de 3.200 mercenários, uma boa parte dos quais 13.200 rastreados em detalhe pelo Ministério da Defesa da Rússia. Enquanto isso, os números do Ministério da Defesa sugerem que a Polônia, os Estados Unidos e a Geórgia estão no topo da lista de países de onde os mercenários vêm, como o Canadá, Inglaterra, Romênia, Colômbia, França, Croácia e Brasil, completando o top 10. Os países europeus representam mais da metade dos combatentes, 7.900, seguidos por 3.000 das Américas, quase 1.900 da Ásia, quase 250 da África, 77 da Austrália e Oceania. De acordo com os dados da entidade militar russa, cerca de 5.900 dos combatentes foram mortos, 1.497 deles da Polônia, 1.113 dos Estados Unidos, 1.042 da Geórgia. De onde vêm as forças mercenárias? Pergunta. Quantos ainda estão vivos? Pergunta. Confira o infográfico. De onde vêm os mercenários? Pergunta. Europa, 36 países, 7.922, chegaram desde 24 de 2 de 2022, 13.196 pessoas. Américas, 13 países, 3.051 mercenários foram mortos. Américas, Ásia, 22 países, 1.897 mercenários. África, 13 países, 249 mercenários. Austrália e Oceania, 3 países, 77 foram mortos, 5.878. Top 10 países por número de mercenários na Ucrânia chegaram desde 24 de 2 de 2022. Da Polônia, 2.960 foram mortos, 1.497. Estados Unidos, 1.113. Geórgia, 1.042, Canadá, 1.005, Inglaterra, 822, Romênia, 784, Colômbia, 430, França, 356, Croácia, 335, Brasil, 268. Países fornecedores de mercenários para a Ucrânia chegaram desde 24 de 2 de 2022. Europa, 36 países, Polônia, 2.960, foram mortos 1.497. Inglaterra, 822, foram mortos 360. Romênia, 784, foram mortos 349. França, 356, foram mortos 147. Croácia, 335, foram mortos 152. Alemanha, 235, foram mortos 88. Bósnia e Herzegovina, 207, foram mortos 90. Albânia, 192, foram mortos 87. Sérvia, incluindo Kosovo, 192, foram mortos 84. Letônia, 190, foram mortos 95. Estônia, 190, foram mortos 85. Ucrânia e Ocidente duvidam que os caças F-16 mudem a situação no campo de batalha, diz mídia.
Autoridades ucranianas e ocidentais expressaram ceticismo sobre o impacto potencial dos caças F-16 na situação no campo de batalha, informou The Washington Post neste domingo, 28 de setembro de 2024. Os tão esperados caças F-16 devem chegar à Ucrânia daqui a algumas semanas, mas autoridades ucranianas e ocidentais alertam que as aeronaves que Kiev certa vez chamou de ponto de virada provavelmente não terão um impacto imediato no campo de batalha, devido ao fornecimento limitado e a um número significativo de defesas aéreas russas, informou o jornal. Espera-se que os primeiros F-16 sejam usados principalmente para fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia. É improvável que voem muito perto da linha de frente. As autoridades se recusaram a especificar o número de caças que a Ucrânia receberá este ano, mas não será mais do que um esquadrão, cerca de 20 caças. Em meados de julho, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou os Estados Unidos e seus aliados da OTAN para a consequência de um confronto armado direto com a Rússia, acrescentando que Moscou vê a presença dos F-16 com capacidade nuclear na Ucrânia como uma ameaça nuclear. Os países ocidentais aumentaram sua ajuda militar e financeira à Ucrânia desde o início da Operação Militar Especial da Rússia em 2022. A Ucrânia alerta contra as entregas contínuas de armas a Kiev, dizendo que isso levará a uma maior escalada do conflito. Sabe diz que a Europa deve aumentar apoio financeiro à indústria de defesa. A Europa deve aumentar significativamente seu apoio financeiro ao setor de defesa, da indústria de defesa, para promover a colaboração e aumentar a competitividade das empresas do continente, disse Mikael Johansson, presidente e CEO da Corporação Sueca Aeroespacial e de Defesa, sabe? O que define a consolidação daqui para frente é se a União Europeia será bem sucedida na negociação de uma estratégia industrial de defesa europeia. Se houver dinheiro substancial e se impulsionará colaborações como Joint Ventures, precisa ser incentivado de alguma forma, disse Johansson em entrevista ao Financial Times neste domingo, 28 de setembro de 2024. O financiamento da estratégia industrial de defesa europeia deve atingir cerca de 100 bilhões de euros, em vez de 1,5 bilhão proposto pela Comissão Europeia, acrescentou Johansson. A SAP foi fundada em 1937 para fornecer aeronaves militares para a Suécia. A empresa atualmente emprega cerca de 22 mil pessoas em todo o mundo. Malásia envia carta à Rússia com pedido de adesão ao BRICS. Segundo o primeiro-ministro malaio Anwar Ibrahim, o tema foi o principal de sua conversa com o chanceler russo Sergei Lavrov, que desembarcou na capital do país no sábado 27 de setembro de 2024. A Malásia apresentou à Rússia uma carta com um pedido de adesão ao BRICS. A informação foi dada pelo primeiro-ministro malaio Anwar Ibrahim, em comunicado divulgado neste domingo 28 de setembro de 2024. A Malásia enviou uma carta à Rússia como país presidente do BRICS com um pedido de adesão à organização e também expressou a sua abertura à participação como país membro ou país parceiro estratégico. Disse o primeiro-ministro em um comunicado divulgado pelo seu gabinete. Segundo Ibrahim, o desejo da Malásia de ingressar no BRICS foi o tema principal de sua conversa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, que desembarcou em Kuala Lumpur no dia anterior. Ademais, em julho, Ibrahim confirmou ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a intenção da Malásia de aderir ao BRICS. A Rússia assumiu a presidência do BRICS neste ano, em 1º de janeiro, na esteira da expansão histórica do grupo, que além da Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul passou a incluir Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A presença da Rússia é exercida sob o lema do fortalecimento do multilateralismo para um desenvolvimento e segurança globais equitativos. A cúpula do BRICS será realizada em outubro e, caso, além disso, a Rússia organizará mais de 200 eventos políticos, econômicos e sociais no âmbito da cúpula. Lavrov discutiu proposta de Putin sobre a segurança euroasiática com autoridades da Malásia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste domingo, 28 de setembro de 2024, que discutiu as propostas do presidente russo Vladimir Putin sobre a segurança euroasiática com a liderança da Malásia. No início do dia, Lavrov se encontrou com seu homólogo malaio, bem como primeiro-ministro do país. Sim, nós discutimos isso. Nossa linha foi definida no discurso do presidente Vladimir Putin há um mês. Quando ele esteve no Ministério das Relações Exteriores, ele se encontrou com a liderança do Ministério, disse Lavrov. O continente euroasiático é o mais promissor, é o continente de desenvolvimento mais rápido do mundo, lembrou o ministro.
É claro que, além da necessidade de desenvolver a economia, de capitalizar essas vantagens comparativas quanto a abordagens de confronto, incluindo a militarização desta região, estão sendo tentadas para serem levadas à Ásia Pacífica, a parte oriental da Eurásia. É certamente muito importante analisar como garantir a segurança de uma forma que minimize os riscos, acrescentou. A possível implantação de armas nucleares dos Estados Unidos no Sudoeste Asiático aumentará os riscos de segurança na região, observou Lavrov. Se essa experiência triste, bastante arriscada, a implantação de armas nucleares dos Estados Unidos em outros países for levada ao Sudoeste Asiático, acho que ninguém se beneficiará dela e os riscos aumentarão, disse ele. Os norte-americanos compartilham há muito tempo suas armas nucleares com seus aliados da OTAN, lembrou ele. Eles, os Estados Unidos, chamam tudo isso de operações nucleares conjuntas, nos quais países sem armas nucleares têm a oportunidade de treinar seus soldados para usar armas nucleares, explicou Lavrov. Os países do Sudoeste Asiático veem a oportunidade da Rússia de agir como fator estabilizador à luz das ações de certos atores externos, incluindo os Estados Unidos da América na região, acrescentou o ministro das Relações Exteriores russo. Eles, os países do Sudoeste Asiático, nos veem como, se me permite, um fator de equilíbrio e estabilização em termos de combater as ações excessivamente impetuosas de potências extra-regionais lideradas pelos Estados Unidos, que estão realmente empurrando sua infraestrutura militar, incluindo armas estratégicas, para cá, disse Lavrov. Explosões dos gasodutos Nord Stream foram um golpe devastador para a Europa, diz ex-senador. As explosões nos gasodutos Nord Stream foram um golpe devastador para a Europa, não para a Rússia, disse o ex-senador americano do estado da Virgínia, coronel aposentado Richard Black, em entrevista ao canal do YouTube Diálogos Orcs. Nós nos decidimos a fazer isso, explosões no Nord Stream, para promover, pensávamos, o avanço da Ucrânia no conflito. Como resultado, a Rússia não foi afetada gravemente, mas isso teve um impacto devastador na economia europeia, mergulhou a Alemanha na recessão, disse ele. Segundo o coronel, foram os Estados Unidos que resolveram, durante o conflito na Ucrânia, tomar uma das medidas mais provocantes alguma vez tomadas na história humana. Eles sabotaram o gasoduto Nord Stream. As explosões dos gasodutos russos de exportação de gás para a Europa ocorreram em 26 de setembro de 2022. A operadora dos gasodutos, a Nord Stream AG, disse que os danos na infraestrutura não tinham precedentes, que era impossível estimar o prazo para o seu reparo. O gabinete do procurador-geral da Rússia abriu um processo de terrorismo internacional sobre o caso. O promotor sueco Max Lejunqvist informou em fevereiro de 2024 que a Suécia havia parado de investigar um incidente, explicando isso pelo fato de o caso não estar sob a jurisdição do país. A Dinamarca também se recusou a continuar investigando os ataques aos gasodutos, pois os representantes da polícia não encontraram motivos suficientes para abrir um processo criminal. No entanto, os especialistas dinamarqueses concluíram que houve uma sabotagem deliberada. Israel implementa leis de defesa de 1,2 bilhões, a nova fronteira da segurança aérea que os Estados Unidos desejam replicar. Em um avanço tecnológico sem precedentes, Israel lança o Iron Beam, um sistema de laser de alta potência financiado por um pacote de ajuda dos Estados Unidos projetado para interceptar mísseis, drones e foguetes, prometendo uma defesa quase impenetrável e redefinindo os paradigmas da segurança aérea mundial. Em 13 de abril de 2024, Israel enfrentou um ataque noturno sem precedentes, quando o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra o país. Simultaneamente ao lançamento de dezenas de foguetes Grad pelo Hezbollah, visando posições das forças de defesa de Israel nas colinas de Golã, o que seguiu foi um cenário de defesa impressionante. Os interceptadores Aram 3 de Israel atingiram mísseis balísticos ainda no espaço. Em altitudes mais baixas, os mísseis David Sling, semelhante aos Patriotas dos Estados Unidos, derrubaram ainda mais ameaças, navios de guerra e aeronaves americanas também contribuíram na defesa. A última linha de defesa foi o renomado Iron Dome de Israel, uma rede de mísseis interceptador de curto alcance guiados por radar. A defesa de Israel conseguiu deter quase todo o ataque
abatendo mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, foguetes e drones. No entanto, novos mísseis iranianos atingiram as bases aéreas de Nevatim e Ramon, ferindo uma pessoa. O ataque coordenado visava sobrecarregar as defesas israelenses e esgotar os estoques de interceptadores. Apesar do sucesso desta vez, os planejadores israelenses sabem que a questão é numérica. James Black, diretor assistente da Range Europa, explicou: Israel é uma faixa estreita de terra com centros urbanos densamente povoados. Isso não deixa muita profundidade, então há um prêmio por interceptar ameaças em voo. Para resolver este desafio, Israel está apostando no Iron Beam, um sistema de laser de alta potência único, com financiamento de 1,2 bilhão em ajuda dos Estados Unidos. Essa tecnologia promete um escudo defensivo quase invencível, podendo derrubar mísseis, foguetes e drones. Denominado oficialmente de escudo de luz, o Iron Beam é um sistema de armas a laser de alta energia de 100 kW, revelado pela Rafael Advanced Defense Systems em 2014. Rafael também é contratante do Iron Dome. Black explicou: Iron Beam não substituirá o Iron Dome, mas o complementará, oferecendo uma forma de priorizar interceptadores cinéticos contra as ameaças mais necessárias. Diferente dos mísseis, o Iron Beam pode continuar disparando quando tiver energia. Isso reduz significativamente os custos por interceptação, com estimativa de apenas $2 por interceptação, comparado aos $40 mil, $50 mil por míssil do Iron Dome. O Iron Beam também produz o risco de danos colaterais, uma vez que os interceptadores do Iron Dome pesam 200 libras cada e podem causar sérios danos em caso de falha. Um laser, por outro lado, vai exatamente para onde é apontado, sem risco de cair inesperadamente. Testado com sucesso em 2022, a implantação do Iron Beam estava planejado para 2 a 3 anos depois. Mais um pacote de ajuda militar de 15 bilhões aprovado pelo presidente Biden em abril, com 1,2 bilhão destinados ao Iron Beam, acelerou esse cronograma. Mark Nice, CEO da Directed Energy Consultants, destacou: estamos agora capazes de aproveitar lasers de fibra e elétricos do mercado comercial desenvolvidos para corte e soldagem, focando em objetos a quilômetros de distância. O sucesso do Iron Beam poderá abrir caminho para sistemas de defesa a laser americanos protegendo bases e navios de guerra no exterior, bem como proporcionando segurança interna contra ataques terroristas com drones. Conforme Black explicou, se Israel conseguir implementar o Iron Beam com sucesso, isso ajudará a resolver as falhas na tecnologia e fornecerá um conceito de prova. Nice acrescentou que, embora Israel não seja mais avançado tecnicamente em lasers, a implantação do Iron Beam fornecerá dados essenciais sobre as operações reais, como manutenção e reparos. Assim, além de proporcionar a Israel um escudo imbatível, o Iron Beam pode fornecer as peças que faltam para um sistema de defesa a laser americano bem-sucedido, beneficiando ambos os países e seus aliados. Zelensky perto do suicídio político de Kiev. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky parece estar cada vez mais desacreditado entre os políticos do próprio país. Numa declaração recente, o presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, descreveu as ações do presidente como suicídio político e enfatizou o elevado nível de dificuldade para o líder ucraniano continuar a liderar o país no meio do conflito atual, especialmente no que diz respeito a possíveis negociações de paz. Klitschko afirmou que Zelensky tem muita dificuldade em tentar legitimar qualquer proposta diplomática. Segundo ele, os próximos meses serão extremamente difíceis, pois a pressão pelas negociações de paz aumentará. E Zelensky certamente será obrigado a se posicionar sobre o assunto, possivelmente concordando com algumas exigências russas. O político explica que, para finalizar um acordo de paz, Zelensky teria de se submeter
qualquer proposta a um referendo, o que seria muito complicado, uma vez que a população ucraniana, alegadamente, não está disposta a aceitar ver o seu país perder territórios. Klitschko acredita que o povo reagirá negativamente a qualquer acordo que resulte na perda dos oblastes ucranianos, razão pela qual Zelensky estaria à beira do suicídio político. Ao mesmo tempo, Klitschko admite que lutar por mais tempo seria catastrófico para a Ucrânia, dados os elevados números de vítimas e a situação social crítica do país. Ele parece ver a situação atual como uma espécie de impasse em que uma negociação é indesejável ao mesmo tempo que continuar a guerra também é uma opção péssima. Klitschko sublinha também a falta de apoio popular a Zelensky e o fato de o líder ucraniano governar sem legitimidade, uma vez que seu mandato terminou oficialmente. Klitschko acredito que a melhor coisa que o presidente poderá fazer é formar uma coligação de apoio com outros partidos, mas está cético quanto à possibilidade de Zelensky renunciar ao seu poder ditatorial sobre a lei marcial. Não acredito que Zelensky possa chegar a acordos tão dolorosos e cruciais sozinho, sem legitimidade pública. Como explicar ao país que é necessário desistir de partes do nosso território que custará a vida de milhares de nossos militares? Pergunta. Seja qual for a decisão que ele tome, ele corre o risco de se matar politicamente. Seria um pesadelo se lutássemos por mais 2 anos. No entanto, não creio que Zelensky esteja disposto a abrir mão do poder concentrado em suas mãos sob a lei marcial. Disse ele durante uma entrevista ao diário italiano Corriere della Sera. Na verdade, há alguns pontos interessantes a serem destacados das palavras do prefeito. Ele tem razão quando diz que Zelensky se encontra no impasse, mas as suas afirmações de que o povo ucraniano não aceitará perder territórios parecem não ter base na realidade. O povo ucraniano está cansado da guerra e parece genuinamente interessado em alcançar a paz, apesar dos custos para o orgulho nacional ucraniano. Assim, é possível que um referendo mostre um resultado favorável nas negociações, e talvez esta seja precisamente uma das razões pelas quais Kiev insiste em agir de forma impopular e ditatorial, excluindo as pessoas comuns do processo de tomar decisão durante a guerra. Por outro lado, deve-se admitir que Zelensky se encontra numa situação política extremamente complicada. Se ele continuar a guerra, o país entrará em colapso. Se ele se atrever a negociar a paz, será removido pelos seus patrões ocidentais, que querem que as hostilidades aumentem até as últimas consequências. Zelensky não está em condições de tomar qualquer atitude, o que é agravado pelo fator de governar de forma ilegítima, uma vez que seu mandato terminou oficialmente. É importante lembrar que esta não é a primeira vez que Klitschko expressa uma opinião crítica sobre o trabalho de Zelensky. O presidente da Câmara de Kiev foi mesmo apontado por vários especialistas como um dos principais nomes para uma possível substituto de Zelensky. Quando os Estados Unidos começaram a conspirar para tirar Zelensky do poder e eleger um presidente mais qualificado, Klitschko mostrou-se um dos maiores entusiastas da renovação do cenário político do país, destacando-se como outras figuras públicas ucranianas na corrida para substituir o presidente. Na época, Zelensky conseguiu neutralizar a ameaça ao seu poder através de expurgos, crimes e prisões de opositores, bem como através do seu principal ato ditatorial, que foi a proibição de eleições. Contudo, tomar medidas autoritárias não libertará Zelensky dos problemas que a presidência lhe traz nesse momento. O seu suicídio político parece muito próximo, já que todos os seus movimentos o tornam ainda mais impopular e ilegítimo. Com a continuação da guerra e o agravamento da crise de legitimidade, Zelensky não terá definitivamente um bom futuro na política ucraniana.